A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs. Que Deus abençoe os amigos, o Espírito do Senhor. Abra o seu entendimento para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo na sua vida, na sua família, nesta madrugada de oração, neste propósito de jejum, de oração, de leitura da Palavra de Deus. Estamos aqui nesta madrugada para orarmos ao Senhor, apresentarmos ao Senhor a nossa vida, a nossa família, no nome de Jesus. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, Ele orava pela madrugada, né? Ele buscava a presença de Deus. Ele tinha os seus momentos particulares com Deus, para apresentar a Deus o povo, né, que ia se chegar até Ele, apresentar a causa do povo. Muitos naquela época sofriam com opressões malignas, possessões, outros com enfermidades, outros com cegueira, né? Com paralisia. E diz a palavra do Senhor que o Senhor os curava, os libertava, os abençoava, né? Porque essa era a missão de Jesus, né? Salvar, curar, libertar, restaurar a vida daqueles que sofrem. E pela fé em Jesus Cristo, o apóstolo São João escrevendo, ele diz que se minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo o que pedides, crendo na oração, recebereis, né? Aquele que bate se abre, ao que busca encontra, e ao que pede recebe. E esse é o nosso propósito nesta madrugada. São exatamente 00:05, né? Nesse propósito de oração, para que Deus venha abençoar cada vez mais a vida dos irmãos, a família, né? Abençoar a nossa vida, porque Jesus mesmo disse que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Mesmo que você tenha uma fezinha do tamanho de um grãozinho de mostarda, meu irmão, mas é importante você crer no poder de Deus. Existe porventura alguma coisa impossível para Deus? Existe? Nada, meu irmão. Pode existir para mim, para você, mas para Deus não existe. Eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro do apóstolo São Mateus, evangelista São Mateus, no capítulo 14 e o versículo 22. O título diz assim, ó: Jesus anda em cima da água, né? Jesus anda em cima da água, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 22 diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. E naquele mesmo barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Lá de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo.
E nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Louvado seja Deus. Venha, respondeu Jesus. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então Jesus gritou. Senhor, socorre-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor é para o nosso amado irmão, pastor Kleber. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus, você e sua família e seu ministério, cada dia mais. Amém? Então, meu irmão, Jesus, ele se retirava às vezes a só para orar pela madrugada. E ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus humanizado, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele nos deu exemplo para que eu e você buscasse a presença de Deus cada dia mais na nossa vida. Que nós possamos ter o nosso momento com Deus, né? Ora na igreja, ora em casa, no nosso quarto, né? Ora no trabalho, onde você estiver, que você tenha o seu momento com Deus a sós. Que você faça as suas orações a Deus no nome de Jesus a sós. Jesus, depois de ter abençoado aquela grande multidão, né, de doentes, cegos, paralíticos, aleijados, leprosos, pessoas que estavam sofrendo, diz a palavra de Deus que ele os abençoou e subiu ao monte para orar, para pedir a misericórdia de Deus a sós, só ele e o Pai, né? Porque ele sabia do sofrimento que ele ia passar na cruz, que não era um sofrimento fácil, que nós não desejamos para ninguém, nem para o nosso pior inimigo, o sofrimento que Jesus sofreu na cruz por nós. E naquele intervalo os discípulos estavam no barco, no meio do lago, né? E as ondas deram de encontro àquele barco, que quase o barco afundava e a pique, né? Mas Jesus, vendo o sofrimento deles, caminhou de encontro a eles sobre as águas, andando, e Pedro e os demais angustiados ali por conta do sofrimento que estavam passando, o medo que estavam. E às vezes, mesmo que Jesus, que nós servimos a Deus, adoramos a Deus, não estamos isentos das tempestades da vida querer nos afundar, as doenças, os problemas na família, os vícios, né, na família, as dívidas, o sofrimento, o desemprego, a falta de amor, né? Na nossa vida muitas vezes aparecem tantas coisas que a gente fica com tanto medo, né? Fica aterrorizado, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Mas lembre-se você, meu irmão, que Deus está vendo tudo. E que Jesus, ele vai chegar de encontro à sua vida, para que você possa ter paz, para que você possa ter a bênção dele na sua vida. E foi o caso quando ele foi de encontro aos discípulos,
E os discípulos ficaram com medo, achavam ali que era um fantasma que estava andando sobre as águas de encontro a eles. E Pedro, como sempre, aquele homem ousado, né? O apóstolo Pedro perguntou: Senhor, se és o Senhor, manda que eu vá sobre as águas até ti. E Jesus disse: venha, Pedro. E ele começou a andar sobre as águas, mas os ventos começaram a soprar, dar de encontro à vida dele, e ele começou a afundar, ele começou a duvidar, a incredulidade bateu no seu coração, ao ponto dele pedir: socorre-me, Senhor, que eu estou afundando. Quer dizer, as coisas às vezes acontecem na nossa vida. Às vezes você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo, uma serva de Deus, mas às vezes as lutas, né, da vida, os problemas tentam nos afundar, tentam nos duvidar de Deus, a murmurar do poder de Deus, a murmurar do Senhor Jesus, a não crer, né, no poder do Senhor, ao ponto de nós afundarmos. Muitos até se desviam, né, do caminho do Senhor. Outros abandonam a fé, não querem mais ir à igreja, não querem mais buscar a presença de Deus, porque os problemas da vida veio tão forte de encontro à vida dessa pessoa que ela duvidou, ela olhou para trás, ela olhou de lado, ela olhou para baixo, não olhou para cima, não olhou para Jesus. Às vezes, por uma palavra maldita, essa pessoa se entristeceu, pela uma fofoca, né? Pela uma palavra dita no momento errado, entristeceu o coração dessa pessoa, ao ponto dela não querer mais buscar o Senhor Jesus, não querer mais servir a Deus. Pedro, ele era um homem de Deus, era um apóstolo, via Jesus fazer tantas maravilhas, mas naquele momento ele teve medo. E há momentos na nossa vida que nós também temos medo. Medo de uma má notícia, né? De ir ao médico e ser constatado uma doença maldita. Medo das ameaças dos homens carnais, que nada mais podem fazer depois de matar a matéria. Nada, como Jesus disse: temei antes a mim, que depois de matar o corpo eu tenho poder para lançar a vossa alma no inferno. É nós que temos que temer a Deus, temer aos mandamentos do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pedro teve uma certa ocasião que ele negou Jesus, né? Ele negou a fé em Cristo, mas ele se arrependeu, ele chorou, ele não só teve remorso, houve na vida dele um verdadeiro arrependimento. E depois daquele arrependimento foi um dos apóstolos, após a morte de Cristo e ressurreição e assunção aos céus, foi um dos fundadores, né? Foi uma das colunas do evangelho da igreja, diz a palavra de Deus no livro de Atos, porque houve um verdadeiro arrependimento na vida de Pedro. Então eu, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, estamos sujeitos a ter medos, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos às falhas. Mas o que Jesus quer de mim e de você? Que nós busquemos a sua face, pedimos o seu socorro, pedimos a sua misericórdia, não neguemos a nossa fé nele, perseveremos até o fim, até o último suspiro de vida que ele nos der nesse mundo. Que nossa fé esteja firme e forte na presença de Deus. E diz a palavra do Senhor aqui, o versículo 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você, meu irmão. Que nós busquemos o socorro no Senhor. E é isso que eu estou fazendo aqui nesta madrugada. Não é para aparecer, não é para se achar melhor do que meus irmãos em Cristo, não, jamais. É simplesmente para pedir o socorro de Deus. Porque há coisas na nossa vida que só Deus pode nos socorrer. Há coisas que acontecem na nossa família, na nossa vida, que só Deus pode nos socorrer, só Jesus pode nos socorrer. E foi o que aconteceu com Pedro. E como a palavra está dizendo, o Senhor pegou pela sua mão, o levou para dentro do barco, e quando Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou, o mar acalmou. Espiritualmente falando aqui, é isso que Jesus quer fazer com você agora. É pegar pela sua mão, você que está aí aflito, desesperado, angustiado, depressivo. Você que recebeu a má notícia, que foi aos médicos, que foi constatada uma doença maligna, que só Jesus pode curar, que só Jesus pode libertar o seu filho, o seu amigo, o seu parente do vício do crack, do vício das drogas, do vício do tráfico, do crime. Só Jesus pode libertar das facções. Só Jesus pode libertar da mentira. Só Jesus pode libertar da maldade. Só Jesus pode abrir o teu entendimento espiritual para que você venha entender o projeto de Deus na sua vida. Como Pedro pediu o socorro do Senhor. Nesta madrugada nós vamos orar, pedir o socorro de Deus para a sua vida e para a sua família, para a minha vida, a minha família, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha salvar, venha libertar, venha restaurar, venha abrir as portas. Você que está aí sofrendo nas mãos dos agiotas, sendo ameaçado, só Jesus pode te socorrer, meu irmão. Mas Jesus está esperando uma atitude sua. É pedir a Ele o seu socorro, é clamar a Ele. Talvez você já bateu em tantas portas, já procurou esse socorro em tantos os lugares, mas você foi decepcionado, porque você não pediu socorro à pessoa certa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, a quem Ele disse: todo o poder foi-me dado em cima nos céus e embaixo na terra. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, contra a minha palavra. Então, meu irmão, é isso que Deus está esperando de você, que você clame a Ele, peça o socorro dEle, busque a presença de Deus enquanto é tempo. Você que está aí aflito, depressivo, humilhado, peça o socorro do Senhor, e você verá que Deus vai acalmar essa tempestade. Deus vai ordenar esta doença que desapareça. Deus, em nome de Jesus, vai ordenar que essa miséria desapareça. Deus vai ordenar que essa depressão desapareça, que essa síndrome do pânico desapareça, que essas humilhações, que essa escassez desapareça da sua vida. Porque quando Jesus entrar no seu barco, Ele vai acalmar esta tempestade. Mas Jesus é educado. O Espírito Santo de Deus é educado. O diabo não. O diabo, ele entra na vida do ser humano e causa todas as desgraças. Ele trabalha de todas as formas para destruir o ser humano, a coroa da criação de Deus. Mas o Espírito Santo não, ele é educado, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei na tua casa, cearei contigo e tu comigo. Ou seja, o Espírito Santo está batendo todo dia, meu irmão, na sua mente, no seu coração, através das evangelizações, através dos hinos, através da leitura da palavra, da oração, do irmão, da irmã que te evangeliza, o pastor, o apóstolo, o bispo, que prega a palavra para você.
do seu familiar que convida você para ir à igreja, mas você rejeita, você nega a fé, você não quer Jesus, você não quer o socorro de Deus. Como é que você vai querer ser abençoado, quer ser abençoado, se você não quer buscar o abençoador que é Jesus Cristo? Pedro, ele poderia ter muito bem, na sua ignorância, não ter pedido o socorro de Jesus, como muitos ignorantes faz. Diz: eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Um ignorante, o que está cego mentalmente, espiritualmente. O diabo cauterizou a sua mente para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo no seu coração. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, por que duvidaste, homem de pouca fé? Então, o importante é que você, meu irmão, não duvide, que você creia. Ainda que a circunstância está mostrando para você o contrário, porque o que você vê não é fé, o que você está vendo, pegando, é por vista. Mas a fé em Cristo é quem faz Deus agir na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. É o Espírito Santo de Deus que age por nós através da fé em Cristo Jesus. E a fé não é pelo que você vê, não é pelas circunstâncias que você está vendo. Às vezes você está vendo a doença, você está vendo a miséria, você está vendo a falta de amor, de paz. Mas a fé, ela está dizendo: Jesus vai te dar saúde, Jesus quer te dar amor, Jesus quer te dar paz, Jesus quer te dar um sono tranquilo para você poder dormir à noite. Você que sofre com depressão, que nem os remédios estão mais resolvendo. Você que tem síndrome do pânico, tem medo de tudo e de todos. Você que tem mágoa no seu coração, raiz de amargura. O diabo plantou raiz de amargura no seu coração, para que você leve uma vida amargurada. Porque uma pessoa que não perdoa, como diz o Senhor Jesus, quando os discípulos chegou para ele e perguntou: Senhor, nos ensina, Senhor, como devemos orar? Ele ensinou o Pai Nosso, né? Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, para que nós também possamos perdoar aos nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, quando você perdoa aqueles que te ofenderam, o Espírito Santo de Deus, a paz de Deus passa a habitar no seu coração, e o perdão do Senhor também vem na sua vida, porque todos nós pecamos, meu irmão. Quem não comete pecado, quem não é falho? A Bíblia diz, João, o evangelista, falando na sua carta, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É mentiroso. Mas só que ao pecador que leva uma vida de pecado voluntariamente, ele não quer o perdão de Deus, ele não pede o socorro de Deus na sua vida, ele não pede, ele não se humilha diante de Deus. E ao pecador que pede o socorro de Deus todo minuto da sua vida, todo segundo. Que coisa maravilhosa, como Pedro, era um homem apóstolo, era falho, negou Jesus, mas ele se arrependeu, pediu o socorro de Deus, pediu o seu perdão, a sua misericórdia. Talvez é isso que está faltando na sua vida, meu irmão. No seu coração, é você se pedir perdão a Deus, pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E eu quero orar por você, pela sua vida, sua família, para que o socorro de Deus, nós vamos pedir agora o socorro dos céus, né? A Bíblia diz: tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Jesus disse: tudo que pedides na oração, crendo, recebereis. E eu vou pedir o socorro de Deus agora, através do nome de Jesus, para a minha vida, para a minha família, a salvação dos meus familiares, a libertação, a prosperidade, a saúde, a salvação, e também dos meus amigos, os irmãos aí do Facebook, do Instagram, das redes sociais. Quero agora pedir o socorro de Deus pela sua vida e sua família.
E peço que você agora também peça junto comigo, porque a palavra de Deus diz: se dois concordarem a respeito de alguma coisa na terra, será confirmado no céu. E eu estarei agora confirmando, pedindo o socorro de Deus junto com você. E Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo e os anjos de Deus vai confirmar no céu a nossa vitória, a sua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, amado e santo, neste momento de oração, meu Deus, nesta madrugada, eu peço ao Senhor permissão, meu Deus, para entrar no santuário dos santos, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do sacrifício da nova aliança, do meu sangue, disse ao Senhor, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado, diz a tua palavra, e o Senhor derramou o teu sangue, Pai, Senhor Jesus, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos hoje pedir o socorro do Senhor, entrar no santuário dos santos através do sangue de Jesus e receber do Senhor o perdão dos pecados, receber do Senhor a salvação eterna, receber do Senhor a paz, o amor, a união. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas diante dos teus olhos santos, Senhor. Os teus olhos que são santos, diz a tua palavra. O Senhor que está no teu alto e sublime trono, acima dos céus, acima dos querubins, diz a tua palavra. O Senhor que se inclina para ver a terra. Senhor, olha agora para este irmão, para esta irmã. Olha agora, meu Deus, para este amigo que se encontra aflito, desesperado, humilhado, Senhor, doente, enfermo, familiar. Oro por aquela tua serva que pede oração pela sua mãe, que se encontra, meu Deus, diagnosticada com aquela doença maligna, meu Deus. E só o Senhor pode curar ela. Pai, socorre ela, meu Deus. Oro por aquele rapaz, Senhor, que pede oração, que está lá naquele UTI, Senhor. Meu Deus, nessa madrugada eu peço no nome de Jesus o socorro. Envia teu anjo lá, o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, os querubins, os serafins, meu Deus, e toca lá. Levanta ele daquele leito, Pai. Dê a ele a oportunidade de viver, meu Deus. Dê a ele a oportunidade de voltar a te adorar, a buscar a tua misericórdia, o teu perdão. Visita cada um, Pai, dos apóstolos, dos bispos, dos pastores, dos obreiros, dos membros. Visita, meu Deus, cada um daqueles que levam a tua palavra nas redes sociais, na igreja, que evangelizam, meu Deus, nas ruas, nos hospitais, meu Deus, nos trens, nos ônibus, aqueles que não estão, meu Deus, sendo vistos pelos olhos dos homens, mas estão vistos pelos olhos do Senhor, meu Deus, aqueles que o Senhor tem contemplado, como o Senhor contemplou o sofrimento dos teus discípulos, Jesus, que estava o barco afundando. Contempla agora, Senhor, essa irmã, este irmão aflito, desesperado, esse amigo, Senhor, que está sofrendo. Tenha misericórdia, socorre ele agora, meu Deus, socorre ela. Opera um milagre, Jesus. Acalma a tempestade, dá ordem, Senhor, a essa doença que desapareça, a essa miséria, as portas se abram, prospera o empresário, o comerciante, o pai de família, o profissional. Abençoe o trabalho das suas mãos, o aposentado. Meu Deus, restaura. Oramos pelo Brasil. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Oramos pelo Brasil, pela nação brasileira. Oramos pelas autoridades do Brasil, Senhor. Que o Senhor repreenda todo o principado, toda a potestade das trevas que está trabalhando, meu Deus, contra a nação. Oramos pelos parlamentares, ó Deus. Senhor, oramos pelos inocentes. Que o Senhor faça justiça na vida de cada um deles, meu Deus. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Envia o socorro, Senhor. Socorre-nos, ó Deus. Dai-nos a vitória que tanto nós te pedimos e esperamos no Senhor nesta madrugada. Acalma as tempestades, Senhor.
repreende os perseguidores, repreende, meu Deus, aqueles que sem causa nos caluniam, nos defamam. Meu Deus, repreenda em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E eu entrego todos e todas nas tuas mãos nesta madrugada. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, a sua família. E que o socorro de Deus nesta madrugada chegue na sua vida e na sua família. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Quero saudar a todos, agradecer a Deus primeiramente, segundo a todos os irmãos. Você que nos segue, somos amigos aqui no Facebook. Você que quer se inscrever no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você pode lá estar se inscrevendo no canal, tocar lá no sininho, dar um gostei lá, compartilhar o nosso canal, onde nós estaremos orando, lendo a palavra de Deus, falando a palavra de Deus e pregando a salvação, porque não tem nada mais especial na vida de um ser humano do que ele receber de Cristo Jesus a salvação na sua vida. Pedro disse isso: não foi com prata nem com ouro que vós fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, meu irmão, o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. E o poder das trevas, as trevas não têm poder onde o sangue de Jesus é derramado, na vida, no coração, na mente daquele que Cristo Jesus, o Espírito Santo, habita. Amém? Então siga lá no YouTube o nosso canal, se inscreva, compartilhe, que Deus te abençoe a partir logo mais, né? Deus abençoe esta quinta-feira, sua vida e sua família, dê uma noite em paz, um sono tranquilo, reparador. E após, nós estaremos na sexta-feira, depois de meia-noite, orando, lendo a palavra de Deus junto com os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor fique convosco.